Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 129, versículo 1. Recordação de libertações. Cântico de romagem. Toda vez que você vê na Bíblia, em Salmos, melhor dizendo, cântico de romagem, ou salmos de romagem, são cânticos, canções, salmos, que o povo de Israel, eles cantavam quando eles iam para Jerusalém para participar das festas obrigatórias. E nestes salmos, o povo retratava, ou melhor dizendo, eles retratam o cuidado de Deus para com eles. Eles recordavam, até como diz aqui no título, das libertações, daquilo que Deus fazia na vida deles. E esse cântico aqui, no caso de romagem, do Salmo 129, o autor é anônimo. E ele vai aqui narrar, falar da grandeza de Deus na vida dele, daquilo que Deus havia feito por ele. Diz o seguinte, Salmo 129, versículo 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Então aqui, esse salmista, ele diz que ele foi angustiado. E detalhe, ele diz muitas vezes, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, ou seja, desde a minha juventude. E depois ele inclui aqui o povo de Israel, o qual ele fazia parte, dizendo que eles também haviam sido angustiados. Mas tem um detalhe que ele diz ao final do verso 2, todavia não prevaleceram contra mim, ou seja, pessoas, inimigos, outras nações se levantaram contra eles, contra o povo de Israel, mas essas pessoas, esses inimigos, não prevaleceram contra o povo de Deus. E por quê? Porque Deus estava na vida desse povo. Então entenda uma coisa, o Evangelho não é um mar de rosas. As angústias vão vir. O diabo vai usar pessoas para nos angustiar, vai usar pessoas para nos perseguir, mas se a nossa vida está nas mãos de Deus, se Deus está nas nossas vidas, essas pessoas e o diabo não vão prevalecer contra nós, vai ser ao contrário, mas vai ser Deus, vai ser o poder do Todo-Poderoso que vai prevalecer nas nossas vidas e vai nos trazer vitória contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários. Não tem como o diabo, não tem como uma pessoa prevalecer contra uma pessoa que serve a Deus. E por quê? Porque Deus é imbatível. O nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus, ele pode todas as coisas, e o nosso Deus, ele guarda, ele defende aquele que serve ele. Deus, entenda, ele permite que a gente venha a ser perseguido, porque faz parte, como nós já falamos, o Evangelho não é um mar de rosas. As tribulações, elas vão vir. E assim como disse esse salmista, muitas vezes me angustiaram
desde a minha mocidade, ou seja, muitas vezes o diabo, o capeta, ele vai se levantar, isso pode acontecer, mas o que não pode acontecer, não deve acontecer e não vai acontecer é o mal prevalecer contra aquele que serve a Deus, aquele que entregou a sua vida para Jesus. Então, de repente, você diz, sabe, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, depois que eu me batizei, as lutas aumentaram, é normal, é um sinal que você está no caminho certo. Poxa, mas as perseguições aumentaram. Aí eu tenho sido perseguido, é no meu serviço, na minha vizinhança. Aí eu tenho sido perseguido até mesmo dentro da minha família. É normal, mas você tem essa promessa, essa certeza que o mal não vai prevalecer contra a sua vida em nome de Jesus. Continuando, versículo 3 diz o seguinte: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Agora, para melhorar o aprendizado, eu vou ler esse versículo na Bíblia, Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte, esse versículo 3, na versão Nova Transformadora: minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, é que da mesma forma que os aradores, eles faziam ali cavidade na terra para plantar, de certa forma, da mesma forma, assim os inimigos, os adversários haviam ferido as costas dele, ou seja, aqui ele está falando da opressão que o povo de Israel havia sofrido pelos inimigos. E lógico, falando figuradamente, de repente você diz, eu tenho sido oprimido por fulano, por Beltrano, por Ciclano. O diabo tem usado esta pessoa para me oprimir, para fazer o mal para mim. Lembrando, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus, ele está vendo, ele está observando e no momento certo, Deus, ele vai trazer a vitória para você. Deus vai fazer cair por terra todos os seus opressores em nome de Jesus. Versículo 4, olha só o que diz, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então, os ímpios eram que estavam ali oprimindo o povo de Israel, o povo de Deus, o salmista que escreveu esse salmo. E aqui ele está dizendo que Deus, sendo justo, Deus cortou as cordas, ou seja, Deus, ele fez cair por terra, no caso, a opressão dos ímpios, aquilo que estava prendendo o povo de Israel. Deus cortou e Deus trouxe a liberdade para o seu povo, e declaro que Deus está trazendo a liberdade para você em nome de Jesus. Aquilo que de repente o inimigo estava usando para te prender, para te oprimir, Deus, ele faz cair por terra, porque o nosso Deus, ele é justo e Deus faz justiça na vida daquele que serve a ele. Amém? Então, essas cordas, falando figuradamente, que de repente
elas têm te prendido, têm feito mal para você, elas caem por terra. O poder de Deus se manifesta na sua vida, no seu viver. Continuando, versículo 5, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Então, aquele que infelizmente ele deixou o diabo usar ele, e ele estava fazendo mal, ele será envergonhado, ele será repelido, ou seja, removido. Deus, ele traz o alívio, Deus, ele traz o refrigério para o seu povo. Continuando a leitura da palavra, versículo 6. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro. Ou seja, é o ímpio, o mal, aquele que maquina o mal contra os servos de Deus, contra aqueles que são do Senhor, os projetos dele de maldade não vão prevalecer. A vida dessa pessoa não vai para frente, não vai progredir, porque Deus, ele é contra todos aqueles que planejam o mal contra os seus servos. Não vai dar certo os projetos dele de mal contra o povo de Deus. E a vida dele não vai florescer, não vai para frente. Por quê? Porque faz coisas que desagradam ao Senhor. Então, até mesmo isso aqui é uma recomendação, um exemplo para nós, que nós não devemos planejar, maquinar o mal contra os outros, mas nós devemos abençoar a vida das pessoas. Continuando a leitura da palavra, ainda no 7, olha só o 7. Com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os seus feixes, e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Então também aqueles que não querem o bem dos servos de Deus, aqueles que não abençoam, não declaram a bênção de Deus na vida dos servos de Deus, esses também não vão prevalecer. Versículo 8 ainda, o finalzinho, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E ainda que a pessoa, ela de repente determine o mal, essa sentença maligna, essa palavra proferida vai cair por terra, e o que vai prevalecer nas nossas vidas é a bênção do nosso Deus, em nome de Jesus. Ou seja, é o mau diabo e as pessoas que fazem a vontade dele, os perseguidores, eles querendo ou não, mas o que vai prevalecer vai ser a vontade do nosso Deus nas nossas vidas. Ou seja, tudo no final vai correr bem. Vamos passar por adversidades, momentos difíceis, sim, mas o nosso Deus coloca um caminho no deserto e nos traz a vitória. A luz dele resplandece sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e as trevas caem por terra para a honra e glória do nosso Deus. Então, essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva,
compartilhe com outras pessoas, deixe o seu nome aí nos comentários, faça os seus comentários, deixe o seu nome para a oração, deixe o seu like, o seu joinha, em nome de Jesus. Forte abraço, fique na paz.